E, gente, a gente fala de tantos acidentes aqui, ó. Fomos para Uberaba, viemos para o Shopping Park e tem mais acidente aqui agora na tela do Cidade Alerta Minas. O seguinte, duas motocicletas. Motocicletas que bateram de frente, uma coisa que nem é tão rara assim, viu? Em uma rua do bairro Jardim das Palmeiras. Um dos pilotos da moto estava na contramão de direção. O Lucas de Carvalho vai trazer mais detalhes, inclusive o próprio Lucas fez recentemente uma reportagem com uma família clamando por justiça justamente com um caso parecido, em que um motociclista na contramão bateu em outro de frente e tirou a vida desse cidadão. O Lucas vai nos trazer agora informações sobre esse acidente específico de hoje, dessas duas motocicletas que bateram. Lucas, boa noite para você, seja bem-vindo e inclusive te dou a liberdade de relembrar rapidamente o outro caso também, por favor. Obrigada. Perfeito, Carol. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Fico feliz que você trouxe de volta esse caso à tona, porque foi a primeira coisa que me passou a cabeça quando eu cheguei aqui também. A gente falou tanto daquela família que sofreu com a perda ali de um mototaxista, que estava voltando, que estava indo trabalhar, né, de manhãzinha, madrugada, e acabou batendo de frente ali com outra motocicleta que invadiu a contramão. Foi uma irresponsabilidade, uma imprudência e causou todo o sentimento para aquela família. E agora a gente vem aqui para o bairro Jardim das Palmeiras para falar de um caso muito parecido, Carol, que por sorte não acabou em fatalidade, mas poderia ter acabado. Eu vim aqui pro exato ponto em que esse acidente aconteceu, inclusive a gente consegue ver os destroços aqui ainda, o que é impressionante porque o acidente aconteceu 7 horas da manhã de hoje, o comércio nem tinha aberto aqui na região ainda, inclusive a gente procurou aqui algumas pessoas da região para que pudessem talvez explicar pra gente como que funcionou toda essa história, o que aconteceu, o que causou ali aquele acidente, mas ninguém soube explorar esse tema, explicar direitinho o que aconteceu, porque aqui teoricamente nem era para ter acontecido um acidente como esse. Por que eu falo isso? Primeiro, a gente está na Rua do Advogado, que é uma rua, não é uma avenida, mas é uma das ruas principais aqui do bairro. Várias das ruas, que inclusive também levam nomes de profissionais aqui no Jardim das Palmeiras, desaguam aqui nessa rua e essa rua cai ali na rodovia, na BR. A gente inclusive vê que a movimentação aqui é muito alta. A gente está falando de um horário de pico, então a gente vê aqui ônibus parando toda hora. Eu já saí desse ponto aqui várias vezes para os ônibus poderem estacionar, deixar as pessoas, os carros passam aqui atrás de mim, são vários e vários carros, motos passando aqui pela região, então o movimento é intenso. E de manhã, 7 horas, a gente sabe que é a hora que os profissionais estão saindo de casa para ir para o trabalho, quem pega turno às 8, inclusive a maioria das lojas aqui abre nesse local, então o pessoal está saindo de casa para ir trabalhar. Perfeito, que bom que a gente já passou esse contexto, vamos explicar agora então o acidente, porque a gente tem as imagens que mostram esse momento. A moto que vinha dessa direção estava certinho, estava aqui na mão, certa, saindo da rodovia e indo sentido ali a Avenida Getúlio Vargas. A outra moto, que inclusive parece ser de um profissional que trabalha ali nesse ramo de entregas, né, ele tinha ali uma bag de motoboy, estava vindo nessa direção, invadiu a contramão, inclusive... Não é uma sinalização precária. Aqui vou pedir para o Joãozinho girar aqui para a gente mostrar a faixa aqui central, né, que divide a linha amarela. Ela está um pouquinho apagada, mas ela é perfeitamente visível. A gente está falando aqui de noite. A gente está agora 6 e pouco da noite. A iluminação já é um pouco pior e mesmo assim eu consigo ver tranquilamente ela. Esse rapaz invade a contramão, vem com velocidade para cá e quase que em cima dessa sinalização onde está escrito ônibus aqui no chão, esses dois batem ali um contra o outro. E é inclusive interessante de ver que pouco antes dessa batida, o motoboy que estava errado, né, invadiu a contramão, ele pula no momento do acidente e acaba saindo ali um pouquinho. O outro que bate contra ele acaba batendo ali o ombro, parece que num carro que estava estacionado. E depois disso, o que mais chama atenção é que o motoboy que estava na contramão começa a afrontar ali o outro rapaz de camisa branca que caiu. Ele começa a falar: cadê a carteira? Tem carteira? Tem carteira? E aí? Olha só, ouve o vídeo aí. Conseguiram ouvir aí no vídeo? Tem carteira, vai ficar assim mesmo? Então o próprio rapaz que causou esse acidente invadiu ali a contramão,
começou a partir ali para cima dele, nesse tom mais de tirar satisfação, realmente questionando ali se ele tinha carteira, se ia fazer alguma coisa. A gente vê inclusive que o rapaz que está de branco, ele senta ali, vem um outro rapaz que tenta prestar aquele auxílio, mas a situação fica por isso mesmo, não foi registrado o boletim de ocorrência e a gente sequer sabe como é que ficou o estado de saúde desses dois, né? Mas mais um acidente, né, Carol? Muito obrigada, viu, Lucas? E é isso, né, gente? Parece tão improvável que duas motocicletas batam de frente, mas tem sido muito comum. E olha aí essa imagem. Repete justamente essa imagem aí pra gente, de frente pro motorista que estava na contramão. Olha, ele pula da motocicleta logo antes da batida. Ou seja, ele sabia que estava errado e ainda perguntou pro outro, tem carteira? A questão é, você tem carteira? Porque eu não estou generalizando aqui não, gente, mas normalmente alguns ou vários entregadores estão sempre atrás da gente, ó, piscando farol, tentando ultrapassar de forma irregular, estão sempre com muita pressa. A gente sabe que o trabalhador tem horário para entregar as coisas, mas está acima da vida de outra pessoa e da sua própria? Tem que ter mais respeito no trânsito, gente. Ele próprio causa o acidente na contramão e pergunta para o cidadão que estava certo se ele tem carteira. Isso é revoltante demais. E olha aí, podia ter machucado gravemente a pessoa.